Narrativa. Você conhece aquele momento em que o seu futuro inteiro muda com apenas 11 palavras? Pois o meu mudou na terça-feira passada às 15h47. Eu estava sentado no Oakridge Country Club, revisando os últimos detalhes com Jéssica, a nossa organizadora de casamento, 3 semanas antes do que deveria ser o maior dia da minha vida. Ela tinha aquele fichário enorme aberto, apontando para arranjos de flores e perguntando sobre os centros de mesa. Coisas normais. Mas a minha noiva estava agindo estranho. Tipo, muito estranho. Ela não tinha falado uma palavra em 20 minutos. Ficou só lá sentada rolando o celular, batendo o pé embaixo da mesa. Toda vez que Jéssica pedia a opinião dela sobre alguma coisa, ela só balançava a cabeça e dizia, o que ele quiser tá bom. Isso já deveria ter sido o meu primeiro sinal vermelho. Era a mesma mulher que passou 2 horas debatendo a cor dos guardanapos no mês passado. Jéssica estava explicando a linha do tempo do sábado. Então a cerimônia começa às 4, coquetel das 5 às 6, depois jantar e dança até. Foi aí que ela se levantou, de repente, como se alguém tivesse chamado o nome dela. Preciso ir ao banheiro, ela disse, sem olhar para nenhum de nós dois. Pegou a bolsa e foi andando para o fundo do clube. Jéssica e eu continuamos conversando. Ela me mostrou fotos da montagem do bolo, perguntou sobre a linha do tempo da música. Coisas normais de organizadora de casamento. Mas alguma coisa parecia errada. Meu estômago estava dizendo que algo não estava certo. Passaram-se 15 minutos, depois 20. Devo ir ver como ela está? Jéssica perguntou, olhando na direção do banheiro. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Mensagem de texto. Não consigo fazer esse casamento. Desculpa. Eu fiquei olhando para aquela tela uns 30 segundos provavelmente. Li 3 vezes. Jéssica ainda estava falando sobre arranjos de flores, mas a voz dela parecia vir debaixo d'água. Tudo bem aí? Ela perguntou, percebendo minha expressão. Eu entreguei o celular para ela, vi o rosto dela mudar enquanto lia. Meu Deus. Ela acabou de... Cancela tudo, eu disse. Minha voz estava mais calma do que eu esperava. Tudo. O local. As flores. O buffet. Tudo. Jéssica ficou confusa. Mas talvez ela só precise de um tempo para pensar. Pé frio é normal e... Olha em volta, eu interrompi. Você está vendo o carro dela no estacionamento? Nós dois olhamos pela janela. O Honda branco dela tinha sumido. O rosto de Jéssica ficou pálido. Sinto muito. Nunca tinha acontecido isso comigo antes. Quer dizer, já tive gente que adiou, mas nunca. Não é culpa sua. Eu me levantei e apertei a mão dela. Me manda as taxas de cancelamento. Eu mesmo resolvo com os fornecedores. Fui até minha caminhonete e fiquei lá sentado 1 minuto. Sem raiva. Sem tristeza. Só processando. 11 palavras. Não consigo fazer esse casamento. Desculpa. 3 anos juntos. Uma hipoteca que acabamos de assinar. Convites de casamento que saíram há 2 meses. E ela termina com uma mensagem de texto mais curta que a maioria das listas de supermercado. Mas o que realmente me incomodou foi o timing. O jeito que ela estava agindo a semana toda. Aquelas noites tardes trabalhando num projeto. O jeito que ela atendia chamadas no outro cômodo. Isso não era pé frio. Isso era planejado. Liguei o motor e dirigi para casa, já sabendo o que ia encontrar quando chegasse lá. Entrei na nossa casa e parecia diferente. Tipo quando você volta de férias e tudo parece menor do que você lembrava. Só que isso não era nostalgia. Era a sensação de ver um lugar que costumava ser lar e perceber que nunca tinha sido de verdade. As coisas dela tinham sumido. Nem tudo. Mas as coisas importantes. O laptop dela. A caixinha de joias dela. A foto nossa do Natal passado que ficava em cima da bancada da cozinha. Ela estava planejando isso há um tempo. Peguei uma cerveja na geladeira e sentei na mesa da cozinha. Comecei a pensar nas últimas semanas. Todas aquelas coisinhas que não faziam sentido na hora de repente encaixaram como peças de quebra-cabeça. As noites tardes trabalhando em apresentações. O jeito que ela atendia o celular na garagem. Como ela de repente ficou interessada naquela aula de yoga nas manhãs de sábado que eu nunca era convidado. E teve a semana passada. Ela chegou em casa meia-noite. Disse que tinha saído com colegas de trabalho comemorando uma promoção. Mas quando eu abracei ela, ela cheirava colônia masculina. Não aquela barata que os caras usam pra academia. Algo caro. Abri meu notebook. A gente dividia esse computador desde que o antigo dela morreu no ano passado. Ela sempre esquecia de fazer logout das contas. Velhos hábitos. O e-mail dela ainda estava aberto. Eu sei o que você está pensando. Vasculhar o e-mail de alguém passa dos limites. Mas sabe o que também passa dos limites? Abandonar o noivo no local do casamento por mensagem de texto. A primeira coisa que vi foi um e-mail de 3 dias atrás. Assunto? Mal posso esperar pelo sábado. Não era sobre o planejamento do nosso casamento.
O remetente era um cara chamado Ethan Carter. Eu não reconhecia o nome, mas o endereço de e-mail parecia familiar. Rolei a conversa deles e meu estômago despencou. Não era um cara qualquer. Era o namorado da faculdade dela. Aquele com quem ela namorou 2 anos antes de me conhecer. Aquele que ela jurava que era história antiga toda vez que o nome dele aparecia. Os e-mails voltavam há meses. Meses planejando. Planejando me largar. Planejando o futuro deles juntos. Planejando como minimizar o drama do fim do nosso noivado. Um e-mail do mês passado fez meu sangue gelar. Ela tinha escrito: acho que sair durante a reunião no local é o mais limpo. Ele vai estar com a organizadora, então não vai fazer cena. E vai ser em público, então ele não pode ficar muito emotivo. Aí a gente começa do zero sem todas as conversas bagunçadas de término. O mais limpo. Como se eu fosse um tipo de sujeira que ela precisava limpar. Continuei rolando. Tinha dezenas de mensagens. Fotos que eles mandavam um pro outro. Planos de apartamentos que tinham visitado juntos. Até uma planilha de verdade, detalhando como iam lidar com a logística dela me largar. Mas o pior não era a traição. Era o quanto tudo era calculado. Ela mentiu na minha cara por meses enquanto planejava cada detalhe de como destruir minha vida com o mínimo de inconveniência para ela. Tinha um e-mail de ontem mesmo. Ethan tinha escrito: tem certeza do timing? Parece meio brutal fazer isso bem antes do casamento. Resposta dela: na verdade é perfeito. Melhor do que gastar dinheiro numa cerimônia que a gente sabe que não ia durar. Assim ele descobre antes da gente estar legalmente preso. Sinceramente, tô fazendo um favor pra ele. Um favor. Ela achava que me abandonar no local do casamento era um favor. Fechei o notebook e terminei minha cerveja. Depois abri de novo e comecei a tirar screenshots. Se ela queria jogar, a gente ia jogar. Mais diferente dela, eu não ia me esconder atrás de planilhas e planejamento cuidadoso. Eu ia garantir que todo mundo soubesse exatamente com quem estavam lidando. Começando pela esposa do Ethan. Passei as próximas 6 horas fazendo o que eu faço de melhor. Pesquisa. Se tem uma coisa que meu trabalho de analista de dados me ensinou é como encontrar informação que as pessoas não querem que você encontre. E Ethan Carter estava prestes a aprender essa lição do jeito mais difícil. Primeira parada, redes sociais. O perfil dele no Facebook era quase todo privado, mas a foto de perfil me contou tudo o que eu precisava saber. Foto de família feliz. Ele, uma loira que parecia sorrir de verdade. E 2 crianças pequenas que não deviam ter mais de 5 e 7 anos. Aquela foto que você tira quando acha que sua vida é sólida. O LinkedIn dele ajudou mais. Ethan Carter, contador sênior na Bravo Financial Services. Trabalha lá há 8 anos. O site da empresa tinha uma daquelas páginas Nossos Valores que falavam de integridade, valores familiares e confiança da comunidade. O tipo de lugar onde ter um caso com a noiva de outro cara talvez não caia bem com a chefia. Mas eu precisava de mais do que informação superficial. Eu precisava de detalhes. Voltei pro e-mail dela e comecei a montar uma linha do tempo. O primeiro contato foi 15 de janeiro. Uma mensagem simples: ei, vi seu anúncio de noivado no Facebook. Parabéns. Inocente o suficiente. A resposta dela tinha 3 parágrafos sobre como planejar casamento era mais estressante do que esperava e como às vezes ela se perguntava se estava se acomodando muito cedo. Em fevereiro, já estavam se falando todo dia. Ela tinha dado o número pessoal para ele e eu conseguia ver pedaços das conversas no e-mail quando mandavam prints de anúncios de apartamentos e vagas de emprego na cidade dele. Março foi quando ficou físico. Tinha um e-mail confirmando reserva de hotel em Baltimore, exatamente no meio do caminho entre nossa cidade e a dele. A confirmação era pro fim de semana que ela disse que ia visitar a amiga da faculdade. Eu lembrava daquele fim de semana. Ela voltou falando como tinha sido revigorante passar tempo com amigas antigas. Abril foi pura logística. Eles tinham encontrado um apartamento juntos. Ela até deu entrada. Encontrei o recibo eletrônico no e-mail dela. $500 por um apartamento de 2 quartos no bairro do Ethan. O contrato começava dia 1º de junho. Nosso casamento era para ser dia 18 de maio. A precisão matemática de tudo era quase impressionante. Ela planejava me largar exatamente 2 semanas antes de começar a nova vida com ele. Transição limpa, sem buracos, sem tempo para arrependimentos ou emoções inconvenientes. Mas o que realmente me pegou. Tinha um thread inteiro de e-mail sobre como anunciar. Eles discutiram vários cenários. Ela terminava comigo antes do casamento e arriscava eu dificultar tudo? Ela casava e pedia divórcio 6 meses depois? Resolveram pelo plano de abandono no local porque, nas palavras dela, é público o suficiente para ele não ficar violento, mas privado o suficiente para evitar drama familiar até estarmos juntos em segurança. Violento, ela achava que eu podia ficar violento. Depois de 3 anos juntos, ela pensava tão pouco de mim que violência era uma possibilidade na cabeça dela. Encontrei os planos reserva também. Se eu reagisse mal, Ethan ia registrar boletim de ocorrência dizendo que eu tinha ameaçado ele. Se eu tentasse interferir no relacionamento deles, iam pedir ordem de restrição.
Até discutiram o que fazer se eu tentasse acabar com as coisas falando com a esposa do Ethan. Falando na esposa do Ethan, eu encontrei ela também. Emily Carter, professora de jardim de infância na Riverside Elementary School. O Facebook dela era público, cheio de fotos de eventos da escola e viagens em família. Fotos dela fazendo fantasia de Halloween pros filhos. Vídeos do jogo de beisebol do filho com o Ethan gritando na arquibancada. Ela postou sobre o aniversário de casamento deles no mês passado. 12 anos com meu melhor amigo. Muito grata por esse homem e pela vida que construímos juntos. Ethan tinha comentado com um emoji de coração. Na mesma semana, ele estava marcando quartos de hotel com a minha noiva. Tirei print de tudo. Os e-mails, os recibos de hotel, o depósito do apartamento, a linha do tempo de mentiras. Organizei tudo cronologicamente em 3 pastas diferentes no desktop. Uma chamada provas, uma chamada linha do tempo e uma chamada dano colateral. Essa última pasta era para as informações do trabalho do Ethan. A Bravo Financial Services tinha o manual do funcionário no site. Página 47 era especialmente interessante. Descrevia a política sobre conduta pessoal que reflita negativamente nos valores da empresa. Usar e-mail da empresa para assuntos pessoais era motivo para demissão imediata. E Ethan tinha sido descuidado. Vários dos e-mails para minha noiva foram enviados do endereço de trabalho dele durante o horário comercial. Também achei o diretório da empresa. O chefe do Ethan era um cara chamado Robert Morgan, sócio sênior e fundador da firma. O LinkedIn do Robert mostrava que ele era ativo na igreja e postava regularmente sobre a importância da liderança moral nos negócios. A bio dele na empresa dizia que a Bravo Financial Services era uma empresa familiar fundada em valores tradicionais. Às 2 da manhã, eu tinha um dossiê completo da vida do Ethan Carter. Horário de trabalho, escola da esposa, atividades extracurriculares dos filhos, informações da hipoteca, até a academia que ele frequentava. Eu sabia que ele dirigia um Subaru Outback 2019 e que a esposa dirigia um Honda Pilot. Sabia que tinham levado as crianças para Disney no último Natal e que Ethan tinha deixado avaliações no Yelp de 3 restaurantes diferentes no último mês. O mais importante, eu sabia exatamente como destruir tudo isso. Mas eu não ia fazer isso com raiva. Não ia mandar e-mail bêbado às 3 da manhã nem fazer ligações que ia me arrepender depois. Se a minha noiva queria jogar xadrez, eu ia mostrar o que acontece quando você desafia alguém que realmente sabe pensar 3 lances à frente. Fechei o notebook, coloquei o alarme para as 7 da manhã e fui dormir. Amanhã ia ser um dia muito cheio pro Ethan Carter. Ele só ainda não sabia. Acordei às 6h45, 3 minutos antes do alarme. Dormi melhor do que nas últimas semanas, na verdade. Tem algo calmo em ter um plano. Primeiro café, depois guerra. Passei 1 hora escrevendo 3 mensagens diferentes. Cada uma precisava do tom certo, das provas certas, do timing certo. Isso não era sobre ser mesquinho ou vingativo. Era sobre consequências, sobre garantir que pessoas que destroem a vida dos outros não saiam limpas. E-mail número 1 era para Emily Carter. Mantive simples, respeitoso e factual. Prezada Emily, meu nome é James, e eu não te conheço, mas temos algo em comum. Nós dois fomos traídos por pessoas em quem confiávamos. Anexei provas de que seu marido, Ethan, está tendo um caso com a minha noiva há 4 meses. Eles planejavam morar juntos dia 1º de junho. Achei que você merecia saber antes de ouvir de outra pessoa. Sinto muito ser o portador dessa notícia. Você e seus filhos merecem coisa melhor. Anexei tudo, em recibos de hotel, contrato do apartamento, e-mails onde discutiam como lidar com os términos, e as fotos que mandavam um pro outro. Até inclui a planilha que a minha noiva criou para planejar a linha do tempo da transição deles. Deixei a Emily ver exatamente o quão calculista e frio o marido dela tinha sido. E-mail número 2 era pro Robert Morgan na Bravo Financial Services. Tom completamente diferente. Prezado Sr. Morgan, escrevo para informar sobre uma situação envolvendo um dos seus funcionários que pode afetar a reputação da empresa. Ethan Carter tem usado o e-mail e horário comercial da empresa para conduzir um caso pessoal. Anexei documentação mostrando o uso indevido de recursos da empresa para comunicações pessoais e provas de comportamento que contradiz os padrões morais que a empresa divulga. Confio que o senhor lidará com isso adequadamente conforme o manual do funcionário. Pro Robert, foquei nas violações comerciais, os horários mostrando Ethan mandando e-mails pessoais no trabalho, o uso do e-mail corporativo para marcar quartos de hotel, o jeito que ele falava em tirar atestado para encontrar com a minha noiva. Deixei claro que não era só questão de moral pessoal. Era sobre um funcionário que estava roubando tempo e recursos da empresa. E-mail número 3 era diferente. Esse ia ser público. Criei um post detalhado nas redes sociais com todas as provas organizadas como linha do tempo. Não usei linguagem emocional nem xinguei, só fatos, datas e prints. Expliquei como a minha noiva me abandonou por mensagem depois de meses planejando fuga com um pai de família casado. Mostrei os recibos de hotel, o depósito do apartamento, os e-mails onde riam de minimizar o drama. A legenda era simples. Quando alguém te mostra quem é, acredite. Quando 2 pessoas te mostram quem são, mostre pro resto do mundo. Marquei amigos em comum, familiares, e até alguns colegas do Ethan que achei no LinkedIn, não para ser cruel, mas porque mentiras prosperam na escuridão. Verdade precisa de luz. Às 9h15, cliquei em enviar nos 3.
Depois me encostei e esperei. A primeira resposta veio às 9h31. Uma ligação de número desconhecido. Não atendi. Depois uma mensagem do mesmo número. Por favor, me liga. Aqui é Emily Carter. Precisamos conversar. Liguei de volta. A voz dela tremia, mas estava controlada. Isso tudo é verdade? Ela perguntou. Tudo, cada print, cada recibo, cada data. Sinto muito, houve uma longa pausa. Depois, obrigada. Preciso ir buscar meus filhos na escola. Ela desligou. Respeitei aquilo. Ela tinha problemas maiores para resolver do que me consolar. Às 10h20, meu celular explodiu. Mensagens, chamadas perdidas, notificações do Facebook. A notícia estava se espalhando rápido. Meu irmão ligou primeiro. Cara, que porra aconteceu? Acabei de ver seu post. Ela me largou pelo ex-casado com filhos. Achei que o povo precisava saber com quem estava lidando. Jesus, você tá bem? Tô melhor que bem. Tô livre. Mais ligações vieram. Amigos oferecendo para passar lá. Familiares indignados. Colegas de trabalho que viram os posts no LinkedIn. Todo mundo queria saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se tinha algo que podiam fazer. O que me marcou foi quantas pessoas disseram que nunca tinham gostado dela mesmo. Que sempre acharam que tinha algo estranho. Que estavam felizes que eu descobri antes do casamento. Às 11h45, Robert Morgan me ligou diretamente. Aqui é Robert Morgan da Bravo Financial Services. Recebi seu e-mail sobre Ethan Carter? Sim, senhor. Quero verificar esses documentos. Pode enviar os arquivos originais com metadados? Claro. Posso enviar tudo em 1 hora. Faça isso. O Sr. Carter está suspenso até o fim da investigação, com efeito imediato. Se as acusações forem confirmadas, o contrato dele será encerrado. Entendo. Obrigado por levar a sério. Nós levamos integridade muito a sério aqui. Obrigado por trazer isso ao nosso conhecimento. Às 12h30, os fogos realmente começaram. Ethan finalmente ligou. Deixei cair na caixa postal. Outra ligação. Outra caixa postal. Na terceira, atendi. Você destruiu minha vida, ele disse sem rodeios. Na verdade, você fez isso sozinho. Eu só documentei. Minha esposa não me deixa ver meus filhos. Meu chefe me suspendeu. Meus vizinhos me olham como se eu fosse criminoso. Parece certo. Ações têm consequências. Você não entende. A gente se ama. O que a gente tem é de verdade. Seu relacionamento já tinha acabado. Quase ri. Se o relacionamento de vocês era tão de verdade, por que todo o segredo? Por que quartos de hotel e e-mails escondidos? Por que ele não divorciou da esposa antes? É complicado. Não, não é. É simples. Você queria o bolo inteiro e comer também. Queria a estabilidade da família e a emoção do caso. Só não esperava ser pego. Por favor, só tira os posts do ar. A gente vai embora. Você nunca mais vai nos ver. Não funciona assim, Ethan. Você não negocia para escapar das consequências. Meus filhos vão ver isso um dia. Vão saber o que o pai deles fez. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de fazer. Desliguei. Às 13h15, ela ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Como você pôde fazer isso? A voz dela estava diferente, menor. A confiança tinha sumido. Fazer o quê? Contar a verdade. Você arruinou tudo. Ethan perdeu o emprego. A esposa dele expulsou ele de casa. Nosso pedido de apartamento foi negado por causa do seu post viral. Seu pedido de apartamento foi negado porque donos de imóvel não querem inquilinos que tomam decisões impulsivas baseadas em traição. A gente se ama. Vocês amam a ideia um do outro. Vocês amam a emoção e o drama e a sensação de estar se safando. Mas amor de verdade? Pessoas que se amam de verdade não constroem relacionamento destruindo a família dos outros. Você só tá amargurado porque eu escolhi ele. Eu tô grato porque você me mostrou quem você é antes de eu casar com você. Você me fez um favor, lembra? Não foi isso que você escreveu no e-mail pra ele? Silêncio. Não me contata mais, continuei. Não liga, não manda mensagem, não aparece na minha casa. Você fez sua escolha. Viva com ela. Desliguei e bloqueei o número dela. Às 15h, o post nas redes já tinha sido compartilhado mais de 200 vezes. Pessoas comentando com histórias próprias de traição, me agradecendo por mostrar que traidores nem sempre se safam, mandando apoio e simpatia. Mas a melhor parte não foi a vindicação nem o apoio dos amigos. A melhor parte foi o silêncio da minha casa, o quão pacífico, o quão livre. Pedi uma pizza, abri uma cerveja e comecei a planejar aquela viagem sozinho pro Colorado que eu sempre quis fazer. Pela primeira vez em meses, o futuro parecia bem bom.
As 48 horas seguintes foram como assistir uma demolição controlada em câmera lenta. Tudo que Ethan e minha noiva tinham construído veio abaixo, pedaço por pedaço, exatamente como deveria. Na manhã de quinta, recebi uma mensagem de número desconhecido. Aqui é Emily Carter. Obrigada por me contar a verdade. Arquivei o divórcio ontem. Meu advogado disse que as provas que você mandou vão ajudar muito na guarda e divisão de bens. Respondi, sinto muito pelo que você está passando. Seus filhos têm sorte de ter uma mãe forte. Tem mesmo, e vão estar melhor sem um pai que mente para todo mundo que ele deveria amar. Naquela tarde, esbarrei no meu vizinho Caleb no supermercado. Ele tinha visto meu post. Cara, não acredito que ela fez isso com você, ele disse, balançando a cabeça. Mas tenho que te falar, o jeito que você lidou foi genial. Minha esposa compartilhou seu post no clube do livro dela, e metade das mulheres lá disse que queria ter tido coragem de expor os ex-traidores delas assim. Não foi sobre coragem, eu disse. Foi sobre consequências. Pois é, funcionou. A amiga da minha esposa conhece alguém que trabalha naquela firma de contabilidade. Pelo visto, Ethan foi demitido ontem. Não só suspenso, demitido. O dono descobriu que ele usou o cartão da empresa para algumas das estadias em hotel. Isso era novidade para mim. Eu nem sabia do cartão da empresa, mas fazia sentido. Ethan foi descuidado quando achava que ninguém estava olhando. Na sexta noite, Robert Morgan me ligou de novo. Queria atualizar sobre a situação do Ethan Carter, ele disse. Terminamos a investigação. Ele foi demitido ontem por violação de política da empresa, uso indevido de recursos e conduta prejudicial à reputação do negócio. Entendo. Também queria agradecer. Descobrimos violações adicionais durante a investigação que não teríamos encontrado de outra forma. O Sr. Carter estava falsificando planilhas de horas e usando recursos da empresa para assuntos pessoais além do que você reportou. Você pode ter nos salvado de problemas mais sérios no futuro. Fico feliz em ter ajudado. Tem mais uma coisa. Estamos implementando novas políticas sobre uso pessoal de recursos da empresa, em parte por causa dessa situação. Estamos chamando internamente de Protocolo Carter. Suas provas foram tão completas que viraram nosso modelo de como documentar má conduta de funcionário. Quase ri. O nome do Ethan ia viver na política corporativa como exemplo de como não se comportar. Tinha uma justiça poética nisso. A manhã de sábado trouxe o entretenimento que eu estava esperando. Alguém bateu na minha porta às 8 da manhã. Era ela parada na varanda parecendo que não dormia há dias. Cabelo sujo. Usando as mesmas roupas que eu vi nas redes sociais no dia anterior. E com aquele olhar vazio que as pessoas ficam quando a realidade finalmente alcança as decisões ruins delas. A gente precisa conversar, ela disse através da porta de tela. Não, não precisa. Por favor, só 5 minutos. Ethan e eu estamos tentando consertar as coisas, mas seus posts estão tornando isso impossível. Isso não é problema meu. A esposa dele não deixa ele ver os filhos. O apartamento que a gente queria caiu fora porque o dono viu seu post e disse que não éramos o tipo de inquilino que ele quer. Ele não consegue emprego porque sua história aparece quando empregadores pesquisam o nome dele. Parece que ele devia ter pensado nisso antes de explodir 2 famílias por um caso. Você tá arruinando a vida de pessoas inocentes. Isso chamou minha atenção. Abri a porta de tela e saí para a varanda. Pessoas inocentes. Eu disse, tipo os filhos do Ethan, que agora tem que lidar com o pai sendo um mentiroso traidor. Tipo a esposa dele, que perdeu 12 anos da vida com alguém que planejava abandonar ela via planilha. Tipo eu, que passei 3 anos planejando um futuro com alguém que secretamente planejava destruir ele. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Porque as únicas pessoas inocentes nessa história são as que você e Ethan decidiram machucar pelos seus motivos egoístas. Ela começou a chorar. Aquele choro feito para fazer você sentir culpa e recuar. Mas eu já tinha visto ela ensaiar essa mesma performance no espelho antes de entrevistas de emprego e conversas difíceis com os pais dela. Eu cometi um erro, ela disse entre soluços. Eu estava confundida. Planejar casamento era estressante e Ethan me fez sentir que eu tinha opções. Você tinha opções. Podia ter conversado comigo. Podia ter cancelado o casamento com honestidade. Podia ter terminado nosso relacionamento como adulto em vez de planejar uma traição elaborada nas minhas costas. Eu estava com medo. Você foi egoísta. Tem diferença. Por favor, só tira os posts do ar. A gente vai embora. Começa do zero em outro lugar. Você nunca mais vai precisar nos ver. Para onde vocês vão? Ethan não tem emprego. Você não tem poupança porque gastou em quartos de hotel e depósitos de apartamento. E toda vez que um possível empregador ou dono de imóvel pesquisar o nome de qualquer um de vocês, vai descobrir exatamente com quem está lidando. Isso não é justo. Justo. Eu ri. Quer falar de justo? Justo seria você terminar nosso relacionamento antes de começar a planejar outro. Justo seria Ethan divorciar da esposa antes de marcar quartos de hotel com a noiva de outro. Justo seria vocês dois agirem como seres humanos decentes em vez de crianças egoístas. A gente se ama. Vocês amam o drama.
Amam a emoção de ficar se escondendo e sentir que estão se safando. Mais amor? Pessoas que se amam não constroem relacionamento destruindo a vida dos outros. Ethan diz que a gente consegue superar isso. Ethan diz muitas coisas. Ele disse para a esposa que estava trabalhando até tarde quando estava encontrando com você. Disse para os filhos que chegava para jantar quando estava marcando hotel. Disse para o chefe que estava doente quando estava procurando apartamento. A palavra do Ethan não vale muito hoje em dia. Ela enxugou os olhos e se endireitou, mudando de tática. Sabe de uma coisa? Eu tô feliz que isso aconteceu. Tô feliz que descobri quem você é de verdade antes de casar. Você é vingativo e cruel. E eu escapei por pouco. Você tá certa sobre uma coisa, eu disse. Você escapou por pouco. Porque se a gente tivesse casado e você fizesse essa mesma coisa 2 anos depois, o divórcio ia sair bem mais caro pra você. Entrei de novo e tranquei a porta. Fiquei olhando pela janela enquanto ela ficou na varanda mais 10 minutos, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia e voltasse. Quando ela finalmente foi embora, chutou minha caixa de correio. Domingo trouxe a última peça do quebra-cabeça. Uma ligação do meu amigo Mike que trabalha com administração de apartamentos do outro lado da cidade. Ei cara, só queria te dar um toque. Um casal veio ontem tentar alugar uma das nossas unidades. Ethan Carter e uma mulher que eu não reconhecia o nome. Quando rodei a checagem de antecedentes, seu post nas redes foi a primeira coisa que apareceu. O que você fez? Neguei o pedido. A política da nossa empresa é bem rígida com candidatos com instabilidade financeira recente ou problemas de caráter. Um cara que acabou de ser demitido por roubar do empregador e está envolvido num escândalo público de traição não atende nossos critérios. Esse foi o segundo lugar que negou para eles. Provavelmente não vai ser o último. A maioria das empresas de administração de imóveis usa o mesmo processo de triagem. Qualquer bandeira vermelha na primeira página do Google costuma ser rejeição automática. Domingo à noite, eu estava limpando o armário, encaixotando as últimas coisas dela que tinham ficado quando meu celular tocou. Ethan de novo. Dessa vez atendi no primeiro toque. O que você quer? Isso tem que parar, ele disse. A voz dele estava diferente, desesperada. Minha esposa pediu ordem de restrição. Não posso chegar a 150 metros da minha própria casa. Tô dormindo no carro porque ninguém aluga pra gente e eu não tenho grana pra hotel toda noite. Devia ter pensado nisso antes de decidir explodir sua vida. Meus filhos não falam comigo. Meu filho perguntou pra mãe por que o papai era um homem mau. Ele tem 7 anos. Isso parte o coração. Talvez você possa explicar pra ele quando ele for velho o suficiente pra entender a diferença entre amor e egoísmo. A gente tá quebrado. Ela não tem emprego porque o chefe dela viu seu post e disse que ter uma funcionária envolvida num escândalo público não era bom pra imagem da empresa. A gente nem tem dinheiro pra comida. McDonald's está contratando. Assim como toda loja de varejo da cidade. Tem emprego de sobra pra quem topa trabalhar. Você não entende. A gente perdeu tudo. Não, vocês abriram mão de tudo. Por um caso, pela emoção de ficar se escondendo e mentindo pra quem confiava em vocês. Vocês fizeram sua escolha. Por favor, eu tô implorando, só tira os posts do ar. Aqui vai o que eu acho que você não entende, Ethan. Isso não é sobre castigo. Não é sobre vingança. É sobre consequências. Você e ela destruíram 2 famílias, machucaram 4 crianças e quebraram promessas para as pessoas que amavam vocês. O fato de vocês estarem enfrentando as consequências dessas ações não é culpa minha, é de vocês. A gente cometeu erros. Não, vocês fizeram escolhas. Erros são acidentais. O que vocês fizeram foi deliberado, planejado e calculado. Vocês passaram meses mentindo para todo mundo que deveriam amar. Você usou recursos da empresa para trair sua esposa. Você ajudou alguém a abandonar o noivo por mensagem de texto. Isso não são erros. Isso são defeitos de caráter. O que você quer da gente? Nada, eu não quero nada de vocês. Quero que me deixem em paz e que lidem com as consequências das decisões de vocês como adultos. E se a gente fizer isso, se parar de te contatar, aí vocês ficam livres para reconstruir a vida de vocês do jeito que der. Mas a verdade sobre o que vocês fizeram não vai a lugar nenhum. Isso não é castigo, é só a realidade. Desliguei e bloqueei o número dele também. Mais tarde aquela noite, eu estava na varanda dos fundos com uma cerveja, curtindo o silêncio, quando meu celular vibrou com uma notificação. Alguém tinha compartilhado meu post original de novo. Cliquei para ver os comentários, centenas deles. Pessoas contando suas próprias histórias, mandando apoio, me agradecendo por mostrar que traidores nem sempre se safam. Mas um comentário chamou minha atenção. Era da Emily Carter? Para qualquer um que esteja lendo isso e já foi traído, esse homem fez algo que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Ele contou a verdade, mesmo quando era difícil. Meus filhos e eu estamos reconstruindo nossas vidas. E estamos mais fortes. Meses depois, em uma tarde de primavera no Colorado, eu estava sentado na varanda de uma cabana alugada, olhando o sol se pôr atrás das Rocky Mountains. A viagem solo que eu tinha planejado virou uma tradição, em todo ano eu volto pro mesmo lugar, mesma cabana, mesma cerveja gelada na mão.
A diferença é que agora eu não estou mais fugindo de nada. Estou só curtindo. Recebi uma mensagem ontem. Número desconhecido, mas eu já sabia quem era pelo jeito de escrever. Oi, tudo bem? Eu só queria dizer que sinto muito pelo jeito que as coisas terminaram. Eu estraguei tudo. O item e eu, acabou. Ele sumiu, mudou de estado, ninguém sabe pra onde. Eu voltei pra casa dos meus pais. Perdi o emprego, os amigos, tudo. Às vezes eu olho pra trás e não reconheço a pessoa que eu era. Se um dia você puder me perdoar, eu ia gostar de ouvir isso. Se não, tudo bem também. Só queria que você soubesse que você tinha razão em tudo que disse. Eu li. Li de novo. E deletei. Não respondi. Não porque ainda tenha raiva, a raiva passou faz tempo. Mas porque não tem mais nada pra dizer. Ela não precisa do meu perdão pra seguir em frente, e eu definitivamente não preciso dar pra me sentir em paz. Bloqueei o número e voltei a olhar a paisagem. Emily, por outro lado, eu ainda troco mensagem de vez em quando. Ela se formou em counseling agora, está ajudando outras mulheres que passaram por traição. Os filhos dela estão ótimos, o mais velho joga beisebol, a caçula ganhou um prêmio de desenho na escola. Ela namora um cara decente, daqueles que aparecem pra buscar as crianças no horário e levam flores sem ser aniversário. Vida normal, vida feliz. Ela merece. E eu? Comprei a casa dos meus sonhos no interior, aquela com varandão e vista pra montanha que eu sempre falava que ia ter um dia. Adotei um cachorro, um labrador preto que eu batizei de Karma, porque sim, eu tenho senso de humor. Trabalho remoto, viajo quando quero, namoro uma mulher incrível que me faz rir até doer a barriga e que nunca, nem 1 milhão de anos, ia planejar me largar por mensagem de texto com uma planilha no Excel. Às vezes, tarde da noite, eu abro aquele post antigo só pra ler os comentários. Ainda tem gente marcando amigo traído, ainda tem gente agradecendo por ter dado coragem pra elas contarem a verdade também. O post virou uma espécie de marco na internet brasileira de não mexe com quem tá quieto. E eu sorrio, fecho o celular e volto a dormir. Porque, no fim das contas, ela cancelou o nosso casamento por causa do ex dela.